Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito estejam conosco. Amém. Nós estamos numa série breve de 3 sermões em salmos de lamento. Primeiro nós vimos o Salmo 42, lamento por conta do sofrimento e da solidão. Salmo 51, semana passada, lamento por conta do pecado. E agora nós vamos então ver o lamento de Deus. Salmos para corações partidos pelo sofrimento e solidão, pelo pecado, mas também Deus tem um coração partido. E sobre isso meditaremos nesta manhã. E certamente o sofrimento é a realidade mais difícil de aceitar na vida humana. Mas tão certo quanto o sol se ergue e se põe a cada dia, cedo ou tarde, todos nós enfrentamos a dor, a perda, enfermidades e injustiças. E no fogo ardente dessas provações, surge inevitavelmente questionamentos. Por que Deus permite o sofrimento? Deus, onde estás? Por que te ausentas? Pessoas afirmam, enquanto moídas pela dor, se Deus ao menos soubesse o quanto tenho sofrido. Mas Deus está longe, lá no céu, alheio ao que eu sinto e passo no mundo. Deus está distante como a mais distante galáxia, sem se importar comigo. Assim, tantas pessoas expressam a sua dor com o mais profundo sentimento de abandono e distanciamento em relação a Deus. E desejo ajudá-los a encontrar respostas para esses questionamentos. Primeiro, vamos observar por um instante o credo apostólico. Ele declara que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A cada domingo, muitas igrejas, nós aqui inclusos, professam essa afirmação. Afirmação amplamente e fortemente embasada na Bíblia. E hoje estudaremos o que a Bíblia nos ensina a respeito dos sofrimentos de Deus. Do Deus que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Deus que desceu ao inferno. E o faremos trazendo o sofrimento de Deus em paralelo com os nossos sofrimentos. Sim, Deus sofreu no mundo. Ele teve uma chaga aberta em seu coração que sangrou. Sim, Deus chorou no mundo. Chorou diante do luto, chorou diante da incredulidade. Para que você e eu não sofrêssemos eternamente, Deus teve o seu coração partido. E é sobre o coração partido de Deus que hoje meditaremos. A partir do Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Apenas um versículo para meditarmos nesta
manhã. Salmo 22:1. Passo a leitura. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O Salmo 22 é um lamento de autoria de Davi e trata dos sofrimentos do justo, mas também ao mesmo tempo é um salmo messiânico. Ele aponta para os sofrimentos do Messias que viria. Ou seja, profeticamente, Davi está anunciando os sofrimentos do Filho de Deus. E várias passagens deste salmo se cumprem profeticamente na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas hoje nós nos deteremos no versículo 1. Profeticamente, o salmo aborda a angústia extrema do Filho de Deus, a sensação de abandono do Pai, o seu sofrimento físico, social e espiritual, o seu clamor por socorro divino, mas também traz a confiança na salvação e na futura adoração universal a Deus. Este salmo nos revela, portanto, a angústia de Cristo. E estas palavras de Davi foram as palavras que o Senhor proferiu enquanto estava crucificado. Queridos, precisamos ter clareza que Deus, o Filho, se fez homem e experimentou na carne a angústia do abandono, para que nós pudéssemos conhecer o amor incondicional de Deus, para que fôssemos resgatados dos nossos pecados. E isso significa que, uma vez que Cristo, o Filho, é plenamente Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, nós podemos afirmar que Deus sofreu no mundo. Gostaria de pedir novamente que deixasse a gravura de Matthias Grünewald. Ali na cruz está Deus. Ele não está alheio ao meu sofrimento, ao teu sofrimento. Ali na cruz, Deus derramou seu sangue. Paulo fala isso em Atos 20, 28, ao afirmar que a igreja de Deus foi resgatada com o seu próprio sangue. Sim, Deus sangrou. Sim, Jesus é Deus. E Ele quer ser encontrado na cruz como Deus justo e também como Deus que ama. Ele se deixou pregar por nós. E certamente Ele suportou as nossas aflições e carregou as nossas dores. Portanto, o Salmo 22 começa com este grito de dor profunda e paralisadora, que ecoou enquanto o Filho de Deus estava crucificado. E este, sem dúvida, é um dos versículos mais chocantes de toda a Bíblia, não apenas pela intensidade da sua dor, mas por sua ressonância profética
com as palavras do Senhor. A perplexidade do ser humano, a sua impotência, o seu desamparo diante do sofrimento inexplicável, encontra aqui o seu grito. O que Davi escreve e o que Cristo grita no Calvário não é apenas uma pergunta retórica, é uma expressão de um abandono total, uma solidão que estraçalha a alma e rompe cada fibra do coração. A palavra hebraica empregada no Salmo para desamparastes significa literalmente um abandono total, um deixar de lado. E a escolha desse termo sublinha a sensação de ser completamente deixado de lado à própria sorte, de ter sido desconectado de uma relação vital. E é isso que Cristo experimenta no Calvário. Aquele que estava diante do Pai desde a eternidade, que experimentou a mais profunda comunhão de amor, aquele que é o Filho amado em quem o Pai se compraz, ou seja, tem grande alegria, agora é abandonado. Mas veja, ele não é um abandono apenas, ele é abandonado sob o peso angustiante dos nossos pecados. Em outra representação do mestre Grünewald, o famoso retábulo de Isenheim, a trave da cruz verga sobre o peso do pecado do povo de Deus. O Filho não é somente abandonado, ele é esmagado pelos nossos pecados. Ele é moído pelas nossas transgressões. Ele é ferido pela justa ira de Deus. O Filho que, repito, conheceu desde a eternidade o amor, agora por mim e por você, sofre uma dor eterna que nós não conseguimos compreender, que é a dor de tomar sobre si o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que nos reconcilia com seu Pai, custou a sua rejeição na cruz em nosso lugar, pois ele foi feito pecado e maldição. E este homem no madeiro não é outro a não ser o Deus eterno, o Filho. Deus, aonde estás? Eu estou na cruz. Ah, se tu soubesses, Deus, o que eu sinto. Eu sei o que tu sentes, e muito mais do que tu imaginas. Mas afinal, porque Deus o Pai desampara o seu Filho, Deus o Filho é lançado neste lugar. Nós temos duas causas. A primeira é o pecado. O pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, tornou-se o pecado de toda a humanidade desde então. Mergulhou a natureza em maldição e juízo. Isso significa que o homem precisa arcar com as consequências de sua culpa e da sua rebelião contra Deus. O ser humano está irremediavelmente perdido, impossibilitado de agradar a Deus, de se reconciliar com Deus por si mesmo, pois o homem se tornou escravo do pecado. E ele serve com prazer esse senhor tirano. E o pecado, mais cedo ou mais tarde, encontra o ser humano. E ele irá pagar para o ser humano o seu salário. E qual é o salário do pecado? A morte.
E não somente a morte física, mas a morte espiritual, ou seja, estar eternamente debaixo da ira de Deus. E o ser humano tem a sua vontade governada pelo pecado, incapaz de buscar a Deus e crer em Deus. Conforme Lutero fala no 3º artigo do Credo Apostólico, eu, por minha própria capacidade, não posso me achegar e nem crer em Jesus Cristo. Porque a minha vontade está escrava do pecado. E o pecado me seduz, me dá prazer e depois me mata. Ó miserável humanidade! Que condição terrível! E é na sua impossibilidade de se salvar das consequências do pecado por si mesma que a humanidade precisa de um Salvador. E Deus então executa seu plano eterno e sábio para salvar seu povo. E esse plano passa pelo sofrimento e cruz. Sem o pecado não seria necessário o sacrifício de Cristo. E as consequências do pecado são tão terríveis, e repito, tão aquém das nossas possibilidades de resolvê-lo, que somente Deus, descendo ao mundo, Ele mesmo, se fazendo carne e sangue na pessoa do seu Filho, pode resolver este problema. E uma vez que está estabelecido que o salário do pecado é a morte, e depois da morte, conforme Hebreus, vem o juízo, o Filho desce a este mundo, se faz carne e sangue, assume a natureza humana, contudo sem pecar, para receber a morte e o juízo em nosso lugar. A segunda causa do sofrimento de Cristo é a justiça e o amor de Deus. Deus sempre age de forma justa e perfeita. O homem é pecador e ele tem de ser punido, precisa ser punido pela sua rebelião, pois se Deus não punir o pecador, todo o mal do mundo, todo o assassinato, toda a injustiça cometida ficariam impunes. E ao deixar o ser humano em sua maldade impune, em sua rebeldia impune, Deus se tornaria cúmplice, porque quem cala, consente. E quem consente se torna cúmplice. Sendo Deus justo, o pecador necessita padecer. A disciplina faz parte da execução da justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, em seu amor eterno, Deus deseja salvar este homem pecador. Isso significa que a sua justiça é santa e seu amor é real. E para revelar ao mesmo tempo a sua justiça e seu amor, de maneira graciosa, Cristo é enviado ao mundo. O seu Filho é enviado ao mundo para substituir o pecador e pagar a sua dívida eterna. Ele veio suportar em nosso lugar o juízo e a eterna ira de Deus. E Ele o fez pendurado no madeiro. A graça de Deus se manifestou salvador em Jesus. Ele encarna a graça e a verdade. Jesus é a causa, o conteúdo e a manifestação da graça de Deus. Falar de Cristo é falar da graça.
Deus em Cristo tornou-se um de nós. E veja, quando nós falamos graça, significa algo que não custou. Sim, não custou para nós. A salvação que nos é ofertada é totalmente gratuita. Mas geralmente quando nós associamos uma coisa que é dada gratuitamente, nós associamos a uma coisa que não tem muito valor, né? É dar de graça. Isso não tem muito valor. Não. Biblicamente, aquilo que é dado por graça, que é a salvação, é de graça porque nós não temos como pagar. Nós não temos como pagar pelos nossos pecados. Nós não temos como resolver o problema dos nossos sofrimentos por conta do pecado. E precisou Deus descer ao mundo. Por isso, meus queridos, não menospreze a gravidade do pecado. Porque o pecado, para ser aniquilado, para o meu pecado e o teu ser perdoado, alguém pagou o preço eterno e impagável. É de graça porque outro pagou um preço que nós não tínhamos como pagar. E esse preço é o sangue de Deus. Deus tem um coração que sangra para que o nosso coração fosse poupado dos sofrimentos eternos no inferno. Porque Ele desceu aonde nós deveríamos ir e pagou o que deveríamos pagar no Calvário. Nós temos gratuitamente uma salvação que de outro modo não teríamos capital para comprar. O Filho paga ao Pai a nossa dívida, porque nós não tínhamos como pagar. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao ser abandonado por Deus Pai, Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras, executando o plano da redenção, concebido na eternidade, antes do mundo ter sido criado. O Filho de Deus, absolutamente puro e perfeito, tomou sobre si todo o pecado do seu povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou a nossa dívida. Sim, repito aquilo que eu já dissera antes. Grave bem. Deus não somente sabe o que você sabe, o que você passa e o que você sabe a respeito de sofrimentos. Ele experimentou um sofrimento eterno que estava reservado a você e a mim, que ainda não experimentamos e pela fé em Cristo não precisaremos experimentar, porque em sua graça preciosa Ele sofreu por mim e sofreu por ti no Calvário. E nesse culto de ação de graças, este é o melhor motivo e o maior motivo da nossa gratidão. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, o seu filho, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, do meu pecado e do teu pecado. Isaías 53:10. Realmente Cristo foi absolutamente abandonado pelo Pai. Esse homem, Jesus, diz Lutero, gravem as palavras do reformador, esse homem Jesus que carrega a ira de Deus, o pecado do mundo, todas as desgraças terrenas, sim, o próprio inferno, olha o que Lutero diz, biblicamente. Cristo carrega na cruz a ira de Deus, o pecado do mundo, todas as desgraças terrenas, ou seja, os nossos sofrimentos e o próprio inferno. Ao mesmo tempo é o Deus Supremo.
Portanto, o grito existencial, desesperado e terrível de Jesus, lá no inferno da cruz, ecoando o Salmo 22:1, era o grito que deveria estar nos meus lábios e nos teus lábios, mas Ele gritou por mim, Ele gritou por ti. Então, de maneira prática, meu irmão e minha irmã que crê em Jesus Cristo e dos seus pecados se arrependeu e foi feito nova criatura, regenerada e convertida pelo poder do alto, nos teus sofrimentos você não está só. Cristo é o sumo sacerdote que te compreende. E não há sofrimento que nós passemos aqui neste mundo que Cristo não tenha experimentado. Mas infinitamente maior é o seu sofrimento do que o nosso. E por sofrer como nós e além de nós no Calvário, em nosso lugar, recebendo a ira divina e o inferno sobre si, Ele tem compaixão dos que sofrem. Somente Cristo pode compreender todo o peso e a amplitude da fraqueza e dos sofrimentos do ser humano. Somente Ele. Nós lemos Hebreus 4:16, e no 15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O puro e santo Filho de Deus, que foi feito pecado em nosso lugar sem pecar, que absorveu a nossa culpa sem ter culpa, que pagou pelas nossas injustiças sendo justo, Ele nos ama e nos compreende. Ele nos trata com gentileza e compaixão quando somos ignorantes, quando somos falhos, quando nos desviamos e sofremos, pois Jesus foi experimentado nos nossos sofrimentos e além deles. Sim, irmão e irmã, Deus sabe o que é sofrer. Sim, Deus se entrega aos teus sofrimentos. Sim, Deus está visível e acessível aos que sofrem. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Ali você encontra Deus. E Deus tem uma chaga aberta em seu coração. E Ele nos convida. Ele convida os sofredores e incrédulos, como convidou Tomé: coloque a mão no meu lado esquerdo, no lado do meu peito, toque o meu coração ferido por justiça e amor. Ele foi ferido por ti. Irmão e irmã que sofre, Deus não te abandonou no teu sofrimento, porque Deus é o Deus que sofre. Deus é o Deus que sangra. Deus é o Deus que chora. E esse é o escândalo do amor de Deus. Um Deus tão próximo. Um Deus que se faz um com o pecador arrependido e jamais abandona os seus filhos e filhas no pesar. Ele não te abandonou, irmã. Ele não te abandonou, irmão. Receba nesse culto conforto e esperança, sabendo que nunca estás sozinho em tuas lutas e sofrimentos. E se o teu coração foi partido pela solidão, se o teu coração foi ferido e partido pelas injustiças, clame pelo Deus que sofre. Se o teu coração foi partido pelo pecado, como o pecado de Davi, corra arrependido aos pés do Deus que teve também o coração partido, o Deus que sofre para te perdoar, e receberás perdão. E se estás sofrendo outras lutas e outros sofrimentos indizíveis, corra para o Deus de coração partido, pois Ele foi partido por ti.
Ele, repito, não te abandonará. Jesus é o Deus que sofre. Jesus também chorou, é o Deus que chora a morte de Lázaro, que chorou sobre Jerusalém incrédula. Jesus é o Deus que ama e se compadece. O amor de Jesus não está distante de ti. Ele sofre com os que sofrem. Ele se entristece com aqueles que se afastam. E mesmo quando precisa anunciar juízo, Cristo faz com o coração partido entre lágrimas, como fez sobre, repito, a incrédula Jerusalém, que o rejeitou. O Deus que sofreu o abandono do Pai, o Deus que chorou, é o Deus da cruz, é o Deus que salva, é o Deus que ressuscitou. E agora, vitorioso, Ele intercede como nosso representante diante do trono de Deus no céu, com profunda compaixão. Então Ele vai olhar para o irmão e para a irmã que está sofrendo, e que clama por ele, e Ele olhará para o Pai e dirá: Pai, olha para o fulano, olha para a Beltrana, ele e ela creem em mim, eles estão sofrendo. E o Pai, com alegria indizível, estenderá o seu cetro de misericórdia e dará o suporte necessário para enfrentarmos as mais duras provações e os mais terríveis sofrimentos. Irmão e irmã, eis diante de nós a beleza e grandeza do Evangelho. O Senhor do Universo não é indiferente aos nossos sofrimentos. Ele entrou na história, Ele sentiu nossa dor, Ele chorou o nosso choro, verteu nossas lágrimas. Foi abandonado sob a ira do Pai na cruz, em nosso lugar, para que fôssemos acolhidos como filhos de Deus. E agora Ele nos carrega em amor eterno. Quando você for esmagado por suas dores mais profundas, clame pelo seu Redentor. O unigênito Filho de Deus, o Deus crucificado, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que sofreu e chorou, e nele você encontrará força e consolo. Ele te compreende, irmão, Ele te compreende, irmã, pois foi um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e com lágrimas e dor, Ele intercedeu por mim e por ti, durante o seu ministério aqui na terra. E não somente intercedeu, mas se entregou por mim e por ti. Sim, Deus tem uma chaga no seu coração. E quando perguntares: Deus, aonde estás no meu sofrimento? Ele dirá: Tomé, coloca a tua mão aqui. Eu estou à distância de um palmo. O meu coração está à distância de um palmo de ti. Coloca a mão aqui do meu lado, nas minhas mãos, nos meus pés, pela fé. E irmãos, assim como após os seus sofrimentos, Ele foi coroado em glória pelo Pai, temos a garantia que a mesma glória é reservada como herança a todo aquele que nele crê. Pois, diz Paulo, os sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam à glória que está reservada para nós, junto a Cristo. Não foi isso que o Senhor disse para o ladrão arrependido na cruz? Aquele homem que reconheceu sua culpa e seu pecado, que disse: eu mereço, você, meu companheiro ladrão, merece
estar na cruz, mas o Filho de Deus, este nada fez. Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor se lembrou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim como somos participantes dos sofrimentos de Cristo nesse mundo, e Cristo é participante dos nossos sofrimentos também, um dia experimentaremos a indizível glória, e assim é Cristo, Ele divide tudo conosco. O seu Pai é o nosso Pai, e a glória dos céus na qual Ele vive será a nossa morada gloriosa também. Ânimo, irmão, ânimo, irmã. O Filho do Pai foi abandonado da cruz, para que você nunca mais seja órfão e abandonado. Sim, Deus está presente. Sim, Deus te ama, irmão e irmã. Sim, e a prova disso é que Deus sangrou, e uma chaga foi aberta no coração de Deus, para que nunca duvides desse amor. E lá na eternidade, todos nós teremos corpos perfeitos, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João viu em Apocalipse 5, o Filho de Deus entronizado, trará eternamente as marcas que demonstram, as chagas que provam o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos ama. E esse amor é eterno. Que Deus assim nos abençoe. Amém.